A decisão do Kremlin sobre as tropas russas na Síria não é apenas uma questão militar, é um reflexo das complexas dinâmicas regionais que moldam o futuro do Oriente Médio. Enquanto muitos se concentram nas operações em campo, poucos percebem que essa permanência é uma jogada estratégica que visa garantir a estabilidade em um cenário repleto de incertezas. O que realmente está em jogo? Em meio a transformações rápidas e imprevisíveis no Oriente Médio, Moscou busca afirmar seu papel como um mediador indispensável em uma região que continua sendo palco de disputas intensas. Não se trata apenas de manter sua presença, mas de garantir que sua influência permaneça relevante diante de uma paisagem política e militar em constante mudança. Para a Rússia, cada decisão tomada no contexto sírio transcende o imediato e reflete uma estratégia de longo prazo para preservar sua posição em um tabuleiro global cada vez mais dinâmico. Após a queda repentina do governo sírio e a tomada de Damasco por novos grupos armados, muitos acreditavam que a Rússia poderia reavaliar sua presença no país. No entanto, o Kremlin reafirmou seu compromisso em permanecer, citando não apenas a necessidade de proteger seus interesses estratégicos, mas também a responsabilidade de promover uma estabilidade mínima em um cenário altamente volátil. A retirada foi descartada, com Moscou enfatizando que tal movimento seria não apenas contraproducente, mas perigoso, podendo amplificar o caos e desestabilizar ainda mais a região. A manutenção da presença russa na Síria é sustentada por uma infraestrutura crítica que desempenha um papel central em sua política externa. A base aérea de Khmeimim e o porto de Tartus são mais do que pontos logísticos. Eles representam uma âncora estratégica para a projeção de poder da Rússia no Mediterrâneo Oriental e em todo o Oriente Médio. No entanto, proteger esses ativos requer mais do que força militar. A diplomacia desempenha um papel vital, especialmente em um momento em que o controle político da Síria mudou drasticamente. Moscou tem investido em diálogo com os novos líderes em Damasco, bem como em parcerias com potências regionais como Turquia e Irã, buscando construir pontes em um ambiente cada vez mais fragmentado. O colapso do governo de Bashar al-Assad foi um evento que desafiou até mesmo os analistas mais experientes. Em questão de dias, grupos armados assumiram o controle da capital, mudando o equilíbrio de poder e expondo a complexidade das alianças locais. A resposta da Rússia, no entanto, destacou uma abordagem estratégica calculada, evitando ações impulsivas que pudessem comprometer sua posição ou criar novas vulnerabilidades. Essa postura demonstra não apenas a importância que Moscou atribui à região, mas também sua capacidade de se adaptar a mudanças rápidas sem perder de vista seus objetivos de longo prazo. Enquanto isso, as potências ocidentais enfrentam suas próprias incertezas. As estratégias de países como os Estados Unidos são marcadas por ambiguidades, com esforços para manter contato indireto com os novos grupos no poder através de mediadores regionais, como a Turquia. Essa abordagem reflete as dificuldades do Ocidente em navegar por um terreno político em constante transformação, ao mesmo tempo em que tenta proteger seus próprios interesses sem se envolver diretamente no conflito. No entanto, essa hesitação contrasta fortemente com a clareza de ações exibida por Moscou, que reafirma continuamente sua presença e busca construir um papel de liderança. Para a Rússia, o equilíbrio entre ação militar e diplomacia é crucial. A proteção de suas bases estratégicas, combinada com sua capacidade de negociar com múltiplos atores regionais e globais, reforça sua posição como uma potência indispensável no Oriente Médio. Isso não significa, no entanto, que o caminho à frente seja claro ou fácil. A complexidade do conflito na Síria exige um esforço contínuo para ajustar estratégias e lidar com desafios imprevistos. Moscou entende que sua presença na região é tanto uma oportunidade quanto uma responsabilidade, e cada movimento é cuidadosamente planejado para preservar sua influência enquanto navega por um cenário de riscos e oportunidades. No cenário global, a postura russa na Síria ressoa como um lembrete de sua capacidade de se adaptar e prosperar em contextos desafiadores. A decisão de permanecer, mesmo diante de mudanças tão significativas, sublinha sua determinação em não apenas proteger seus interesses estratégicos, mas também moldar o futuro de uma região crucial para a estabilidade global. Em um momento em que outros atores hesitam, Moscou demonstra que está preparada para assumir um papel
papel de liderança, consolidando-se como uma força estabilizadora em meio ao caos. A postura da Rússia em relação à Síria reflete um pragmatismo calculado que se destaca em meio às rápidas mudanças no cenário político e militar da região. Em vez de se alinhar cegamente ao antigo governo ou reconhecer imediatamente as novas forças que agora controlam o território, Moscou escolhe uma abordagem metódica e estratégica. Cada movimento é cuidadosamente ponderado para evitar alianças precipitadas que possam comprometer sua posição a longo prazo. Essa atitude ressalta não apenas seu compromisso com a estabilidade regional, mas também sua habilidade de navegar por um ambiente de alta volatilidade sem sacrificar seus interesses fundamentais. A presença russa na Síria é sustentada por bases estratégicas que desempenham um papel essencial na política externa do Kremlin. O Mediterrâneo Oriental, uma área de crescente relevância geopolítica, serve como um ponto de projeção de poder para Moscou. Instalações como a base aérea de Meymin e o porto de Tartus não são meramente símbolos de influência, mas também ativos críticos para operações militares e logísticas. Proteger esses pontos exige mais do que poderio bélico, demanda uma combinação precisa de força militar, diplomacia inteligente e uma leitura minuciosa das complexas dinâmicas regionais. A decisão de Moscou de permanecer na Síria vai além da simples proteção de bases militares. Ela simboliza a capacidade russa de se adaptar a contextos em rápida evolução, reafirmando seu papel como um dos principais atores no cenário internacional. Essa adaptabilidade permite que a Rússia opere em condições de alta complexidade, demonstrando resiliência e eficácia, mesmo diante de desafios significativos. Ao manter sua presença, Moscou envia uma mensagem clara: está preparada para desempenhar um papel ativo na resolução de conflitos, protegendo seus interesses nacionais enquanto busca, ao menos em parte, contribuir para a estabilidade regional. Os impactos dessa decisão transcendem as fronteiras da Síria, influenciando o equilíbrio de poder em uma escala global. A abordagem russa combina ações militares pontuais com um esforço diplomático robusto, evidenciando sua intenção de moldar o futuro da região de maneira deliberada e estratégica. Enquanto outras potências hesitam ou reagem de forma dispersa às mudanças no terreno, Moscou demonstra uma clareza de propósito que lhe permite manter sua influência e, ao mesmo tempo, adaptar-se às circunstâncias em constante mutação. No entanto, o caminho à frente está longe de ser claro. O cenário político e militar da Síria continua a evoluir rapidamente, com alianças sendo formadas e desfeitas em questão de dias. Essa fluidez exige uma paciência estratégica, algo que a Rússia parece disposta a exercer. Moscou entende que o sucesso na região não será alcançado apenas por meio de força bruta, mas também pela capacidade de construir coalizões, gerenciar relações com outros atores globais e regionais e, acima de tudo, manter uma visão de longo prazo. A região como um todo observa com atenção os próximos passos da Rússia. As decisões tomadas por Moscou não afetam apenas a Síria, mas também reverberam no equilíbrio de poder em todo o Oriente Médio. Países como Turquia, Irã e potências ocidentais acompanham de perto os movimentos russos, buscando interpretar suas intenções e ajustar suas próprias estratégias em resposta. Essa interação constante entre os principais atores globais e regionais sublinha a complexidade do tabuleiro geopolítico. Além disso, a abordagem russa oferece lições importantes sobre a importância de equilibrar força e diplomacia. Enquanto a manutenção de bases e a proteção de ativos estratégicos são fundamentais, Moscou também prioriza o diálogo e a cooperação, mesmo com atores que têm interesses divergentes. Essa habilidade de trabalhar com diferentes parceiros, mantendo sua própria autonomia e objetivos, reforça sua posição como um ator indispensável na política internacional.